E aí, galera, beleza? A gente vai continuar então aqueles vídeos que eu queria explicar e aprofundar um pouco mais o que é DevOps através de metodologias e também dos acrônimos de DevOps, né? A gente falou um pouquinho sobre CALMS no último vídeo, vou deixar aí Pô, tá foda. Vou deixar o link aí embaixo para vocês, ou então marcado aqui pelo YouTube. Mas hoje a gente vai falar de um outro, não é bem uma sigla, mas é uma metodologia que se utiliza bastante para falar de DevOps. Então vamos falar rapidinho sobre o que é Three-Ways. Bom, então qual que é o primeiro passo, né? O Three-Ways, ele é como se fosse um pilar de informações, né? Um pilar de propósitos. Então, o primeiro pilar, ele vai falar sobre System Thinking e como que é o flow dessa aplicação ou dessa infraestrutura. O segundo pilar, ele vai falar sobre amplificar os feedbacks, né? Então, feedback loops. E o terceiro pilar, ele vai falar sobre a cultura de experimentação contínua e também de aprendizado. E como que isso se integra, né? A gente estava falando um pouco no vídeo passado, né? Que foi o vídeo de Calmas, tipo... O que auxilia a implementação de DevOps, né? A gente falou, então, sobre o CALMS, né? Que é cultura, que a automação ajuda, que você precisa mensurar o que você tem. Se você não mensura, aquilo não existe. E aí você pode mostrar aqueles logs para as pessoas, para você poder mostrar o que precisa melhorar ou o que já melhorou. Enfim, mas isso é uma forma um pouco mais profunda e mais prática. É como se a gente pegasse o CALMS e falasse, beleza, eu já entendi que eu preciso ter cultura, eu já entendi que eu preciso ter automação, eu já entendi que eu preciso dar feedback para as pessoas, que eu preciso compartilhar meu conhecimento técnico e pessoal com elas, que eu preciso monitorar, que eu preciso ter processo através de Lean IT, né, que tudo começa no Lean IT, mas beleza, como eu faço isso, né? Eu não sei se eu cheguei a mostrar o diagrama, mas posteriormente, em algum momento, eu vou mostrar nesses vídeos que acredito que o CALMS ele leva para o Three-Ways, né? A gente precisa saber como implementar isso. E a primeira parte, e que eu acho muito importante, e eu acredito que eu estou vivenciando um pouco isso nessa minha nova jornada de trabalho, é como o conhecimento técnico e até a soft skills, ela não é o suficiente, né? A gente sempre tem que estar aprendendo, e quando a gente entra numa nova empresa, a gente precisa entender sobre a regra de negócio. Então, a forma como você trabalhava Kubernetes ou como você trabalhava Terraform em uma empresa vai ser diferente da outra, porque os propósitos são diferentes, porque até o local que ficam armazenadas aquelas informações são diferentes. Talvez tem empresa que trabalha com multi-repo, tem que trabalham com monorepo, tem empresa que está começando com Terraform, tem empresa que tem aquilo mais consolidado. Enfim, não é simplesmente aprender a tecnologia, mas a regra de negócio, ela é muito, muito, muito importante, e a gente chegou a conversar em algumas lives que ela acaba definindo também critério de senioridade, né? Então, sênior não é só aquela pessoa que ela vai saber muito bem dar feedback, que ela sabe muito bem as coisas técnicas, mas também aquela pessoa que entende o negócio, ela sabe transformar o que o negócio precisa em código, então ela consegue criar features para o negócio porque ela entende daquele negócio. Então, é justamente sobre isso o primeiro pilar do Three-Ways. Então, vai ser sobre System Thinking, como a gente pode modelar a nossa infra e o todo, né? Não somente a infra, mas ele vai falar um pouquinho aqui dentro sobre uma coisa não ser de um silo específico, né, de um núcleo específico, de uma equipe específica. Então, ao invés de você pegar e você trabalhar só com foco na sua equipe, na sua galera, para sua galera tá bem, todo mundo tem que estar bem. Então, aquilo, ele nunca ser específico, mas sim global. Também tem que entender da regra de negócio, né? E isso demora, isso leva tempo, né? Não adianta você em 3 meses achar que você entendeu, né? Porque você tem que entender como funciona a infraestrutura, para que serve aquele microserviço, para que serve aquela aplicação, o que o negócio precisa. Eles precisam reduzir custos, eles precisam automatizar serviços não só dentro da infra, mas também dentro de qualquer departamento. Então, sempre pensar que as coisas elas não vão ser só para você, mas elas vão ser globais. E isso significa resolver os problemas não só seus, mas de todo mundo. Essa importância do trabalho em equipe, do S de sharing, lá atrás que a gente falou, isso ajuda que todo mundo consiga caminhar junto. Então, ajuda com que a gente lá na frente consiga
ter uma cultura de experimentação e aprendizagem contínua. Então a gente vai melhorando o software do fulano, vai melhorando a forma de entrega contínua do ciclano, mais eficiente. A gente perde menos tempo com bobagem e a gente acumula mais tempo para começar a fazer outras coisas que vão ser mais eficientes para o nosso trabalho. Seja, vamos melhorar nossos códigos, vamos pegar nossos débitos técnicos e ver o que a gente pode resolver. Essa aplicação é muito legada, vamos rebuildar essa aplicação? Enfim. A segunda coisa é amplifique os circuitos de feedback, né? Então, amplify feedback loops. A gente quer errar o quanto antes, mas a gente quer ampliar isso também para que esse feedback aconteça em todos os ambientes possíveis, né? Então, o que quer dizer errar o quanto antes, né? Trazendo um pouco para um conceito que pode ajudar, que é pipeline, né? Quando a gente está trabalhando com pipeline, né, então dev, staging e production, né, e aí o que é legal da pipeline? Que os ambientes sejam o mais próximos possíveis, né, e qual que é o objetivo disso? Porque a gente já quer saber em development se lá em production vai estourar alguma coisa. Imagina se em development tá tudo bem, no ambiente de development, aí a gente passa lá a pipeline do Jenkins, do Spinnaker, sei lá, para rodar em staging. E aí em staging tá legal, tá sensacional. Só que quando você roda em production, aí estoura um errão ao vivo na cara de todos os clientes, e aí é um baita de um erro, você não consegue direito mensurar, e aí você também perde tempo de reação, a galera já tá reclamando, e aí vai ter que fazer um rollback, isso é o maior estrago, né? A gente quer errar antes, por quê? Porque a gente pega esse feedback antes e a gente consegue consertar isso, mas também ampliar. Por quê? Porque a gente não quer só que DevOps e DevOps, né, tanto a galera de infra quanto a galera de desenvolvimento tenham esse feedback o quanto antes, mas a gente quer que a galera do marketing tenha um feedback sobre, sei lá, as prospecções deles o quanto antes, a galera de RH tenha um feedback sobre os processos seletivos, como tá indo, como não tá, o quanto antes. Então, como é uma forma global, aí a gente volta pro primeiro pilar, de pensar nisso e quais ideias vão impactar positivamente para o negócio, né? Então, uma coisa vai complementando a outra, né? Pensar, e aí tem um outro acrônimo que a gente vai falar sobre ele mais pra frente, que é o WISE, mas pensar que esses feedbacks, eles não são só técnicos, mas eles também são feedbacks pessoais. É muito importante a gente ter feedbacks, né? A gente ter um one-on-one, a gente ter um feedback de 6 em 6 meses para verificar o quanto que você cresceu dentro do seu cargo, talvez então cresceu tanto, fazer uma troca de cargo, para você conseguir mensurar isso. Você conseguir ter um ambiente saudável para você ter uma liberdade de, esse meu amigo de trabalho tá sendo meio desagradável comigo. Vou lá e vou dar um feedback para ele numa boa. E quais são as formas de fazer feedback, né? Tem um vídeo que eu vou citar ali de novo, muito bacana, que eu fiz com o Philip Python, que tá aí embaixo. Ele é um pouco longo, mas a gente consegue destrinchar essa timeline do feedback, né? Como dar bons feedbacks técnicos e também pessoais. E a terceira via, e não menos importante, é cultura de experimentação e aprendizagem contínua, que seria o 30 Way, né? Culture of Continuous Experimentation and Learning. O que significa a terceira via, né? Então, é você se permitir dentro da equipe, tanto pessoal quanto tecnicamente, e por que eu gosto tanto de enfatizar isso, né? Novamente, porque é muito importante ter hard skills, é muito importante você ter conhecimento técnico, mas se você é um troll, uma pessoa trouxa no trabalho, isso não vai adiantar em nada. Né? Cada vez mais as empresas elas têm levado a sério se você é um coleguinha legal ou se você é um coleguinha babaca. A terceira via, ela fala justamente sobre vamos experimentar, vamos tentar novas tecnologias, vamos dar espaço no nosso trabalho para isso e vamos assumir riscos, né? Eu dei uma palestra no Fique em Casa Conf do ano passado, inclusive vai ter esse ano, fiquem ligados, mas o Fique em Casa Conf, eu dei uma palestra falando sobre rollback e a gente falou um pouquinho sobre cultura de blameless, que é uma coisa que acho que eu vou voltar a falar no canal, que é o seguinte, né? Empresas em que é importante você errar, porque é aquele velho ditado, né? É errando que você aprende, né? Então, é errando que, agora eu entendi que na real é esse comando. Agora eu entendi que não pode testar em produção.
aprender com os fracassos, né? A gente não vai ser bom o tempo todo, né? E quando a gente começa a entender isso e assumir isso, a gente começa a parar de se sentir tanto na obrigação de ser um super-herói ou uma super-heroína, sabe? E aí começa a talvez bater um pouco menos, né? Aquela síndrome do impostor, né? Que pra quem não sabe, eu vou deixar o link aí embaixo de uma palestra muito boa que o Somatório deu também no Fica em Casa Conf sobre síndrome do impostor, né? Aquele momento em que a gente é bom, a gente é competente, a gente é legal, mas a gente não se sente bom o suficiente. Trabalhar a terceira via é trabalhar com você aprender a trabalhar teu débito técnico, você aprender a trabalhar com cultura de blameless, você reconhecer o coleguinha quando ele acerta e você ajudar ele quando ele erra e falar assim, não, pô, normal, isso aí tudo bem, eu também passei por isso e tal. E não ficar tipo assim, porra, não sei o que, como é que você errou isso? Puta que pariu, não sei o que. Tipo assim, todo mundo ali é uma equipe e quando um fica na merda, todo mundo em algum nível fica na merda. Testar, né? Testar as coisas, que nem diz ali no último parágrafo, né? Você se permitir uma melhoria do trabalho diário, né? Criar rituais para isso, né? Talvez falando até de processos, né? Voltando um pouco pro Calms, quem sabe entrando mais ainda em questões de processo, ali em IT, etc. Pensar no Scrum, pensar Scrum não serve para mim, Kanban, mas em alguma metodologia que você consiga organizar a sua equipe para você ter rituais. Toda sexta-feira a gente vai conversar sobre o que foi bom, o que não foi bom, como se fosse uma retrospectiva. Eu acredito, né, que DevOps e Agile são coisas que têm que andar de mãos dadas, e acho que a gente pode falar mais sobre isso mais pra frente, porque DevOps e Agile juntos dão muito certo, pelo menos comigo ali na Descomplica tem dado muito certo. Importante a gente assumir riscos. Óbvio que, né, não vou tipo, vou testar tudo em produção e foda-se. Mas assim, é você assumir o risco no sentido de, não, eu vou tentar isso aqui, se der certo deu, se não deu certo beleza. Mas o meu chefe, minha chefa não gosta de Kubernetes, não gosta de Terraform, não gosta de Ansible. Pô, tenta fazer uma demo, mostra pra pessoa, sabe? Mas tente assumir a possibilidade de que em algum nível aquilo pode ser bom, aquilo pode ser bacana. Porque se a gente fica naquela mesmice, a gente não tenta coisas que podem melhorar muito a produtividade global da galera. E é isso, pessoal. A gente tá aqui destrinchando um pouco parte de cultura, porque às vezes as pessoas acham, não, mas eu quero saber só o ferramental. Essas coisas são importantes porque elas batem no nosso dia a dia. E é no dia a dia, convivendo com as pessoas e lidando com problemas, que a gente percebe que a gente precisa voltar lá atrás no começo e resgatar algumas coisinhas.